Esta história se passa em uma academia, onde Ian Prue é um estudante comum do terceiro ano do departamento de esgrima. Enquanto isso, sua amiga Selene Heiser está matriculada no segundo ano do departamento de cavalaria. Há também o terceiro amigo, Leto Anerne, que também está no terceiro ano do departamento de esgrima. Como estudantes comuns, a maior preocupação deles são coisas rotineiras, como notas baixas, exames e todo aquele estresse estudantil. Para esquecer tudo isso, Ian e seus amigos homens contam com um pouco de bebida. Depois de se divertir com os amigos, Ian volta para casa e adormece. Conforme seu sono se aprofunda, sua mente entra no reino dos sonhos. Lá, ele vê um campo de batalha repleto de cadáveres inimigos e, no meio de tudo, uma figura misteriosa que se parece estranhamente com Ian. A figura afirma que Delme está chegando e que eles devem detê-lo. Ian finalmente acorda quando o dia amanhece. O nome, Delme, ecoa em sua mente. Ele já ouviu esse nome em lendas antes, mas decide não pensar muito nisso, e descarta tudo como um sonho estranho por ter bebido demais na noite anterior. Foi então que ele percebe uma carta em sua mesa que definitivamente não estava lá antes. Outra coisa estranha é que a data em seu calendário mudou. Agora está 7 dias à frente. Ele pega a carta e começa a lê-la. Pela caligrafia, ele percebe que foi escrita por uma mulher. Sem nem terminar de ler, Ian começa a imaginar que é de alguma garota que tem uma queda por ele. Ele pode estar atrasado para a aula, mas tem certeza de que ler essa carta valerá a pena. No entanto, após a leitura, ele percebe que a única coisa bonita na carta é a caligrafia. Embora a remetente tenha alegado ser sua noiva, o conteúdo da carta parece incomum. Tudo escrito ali é abstrato. Na última página, ele descobre que a carta é de alguém chamado Sofia, datada do ano 571 do calendário imperial, no 15º dia do mês do arco. O engraçado é que as datas da carta não correspondem ao calendário atual. Outro detalhe marcante é a mensagem destacada no final da carta, que diz: "Se não protegermos o futuro, o mundo perecerá." Irritado, Ian amassa a carta e a joga no lixo, achando que é apenas uma brincadeira. Enquanto caminha pela multidão de estudantes, ele percebe que todos estão tentando evitá-lo, como se ele tivesse pegado alguma doença contagiosa que só ele pode espalhar. Eles sussurram entre si e constantemente lhe dão olhares estranhos, mantendo distância. Ele também percebe que, por algum motivo misterioso, agora está carregando um machado. Então, ele avista seus amigos Leto e Selene, mas até eles rapidamente viram as costas e começam a ignorá-lo. Eles agem como se não o conhecessem. Ian chama por eles, perguntando se não podem vê-lo ou se estão apenas tentando ignorá-lo. Leto de repente começa a examinar Ian de perto. Pelo que ele se lembra, algo sobre Ian era diferente ontem. Enquanto isso, Ian não faz ideia do porquê todos estão tratando-o de maneira tão estranha e quer respostas. Após um exame minucioso, Leto se enche de lágrimas de felicidade e tenta abraçar Ian. Ian fica ainda mais confuso e exige uma explicação. Foi então que Selene revela que Ian foi possuído por algo estranho durante toda a semana passada. Isso é um grande choque para Ian, pois, pelo que ele se lembra, a última coisa que fez foi se despedir deles na noite anterior. Então, como diabos uma semana inteira se passou? Ao ouvir isso, Selene percebe que Ian não se lembra de nada da semana passada. Eles estão irritados porque ele os tratou como servos durante todo esse tempo, e agora sua reputação está arruinada por causa de seu comportamento horrível. Eles até consideraram levá-lo a um exorcista, se ele não os tivesse ameaçado com um machado. Falando no machado, Ian o pega curiosamente, completamente confuso sobre como ele foi parar ali. Seus amigos rapidamente têm flashbacks da semana passada e apenas lhe dizem para guardar o machado. Enquanto isso, todas essas verdades brutais começam a pesar sobre Ian. O fato de ele ter sido possuído por um espírito maligno não cai bem para ele. O que torna tudo pior é que ele não se lembra de ter estado perto de lugares ou objetos perigosos. Então, como ele poderia ter sido possuído do nada? Ele começa a considerar que isso pode estar conectado ao pesadelo que teve na noite passada.
Seus amigos estão aliviados que o que quer que o possuía finalmente se foi e, felizmente, foi embora antes que Ian pudesse causar mais problemas do que já causou. Ouvindo isso, Ian pergunta curiosamente se ele fez algo terrível. Eles concordam que ele fez coisas bem ruins. Na verdade, foi tão louco que ele pode não estar pronto para ouvir. Ele derrotou a melhor aluna do segundo ano. Sim, você ouviu direito. Ian derrotou a melhor aluna do segundo ano, a estudante aclamada como a mais jovem especialista em aura, a mesma que é chamada de monstro espadachim, entre os alunos do segundo ano. O nome dela é Síria Ura. Ian está literalmente lutando para acreditar que ele derrotou aquela mulher monstro. Como se isso não bastasse, Selene revela que a derrota que ele lhe infligiu foi tão ruim e humilhante que ela precisou ser hospitalizada por uma semana inteira. Ian começa a questionar que tipo de espírito maligno possuía seu corpo para fazer algo assim. Bem, eles também não têm certeza, mas Selene lembra que tudo isso já passou e que eles precisam se concentrar no presente. Ela pergunta o que ele planeja fazer sobre sua aula de esgrima hoje, porque hoje ele deve enfrentar aquela mulher monstro mais uma vez. A cena então transiciona para o passado recente, onde Síria pode ser vista lutando contra Ian. Ele a encara com olhares mortais, golpeando seu coração e fazendo-a cair para trás. Ele segue com outro ataque brutal. Ele estava espancando ela sem piedade, desconsiderando qualquer ofensa de misoginia. Os alunos ao redor estão em completo espanto. Pelo que eles se lembram, Síria era praticamente invencível até aquele momento. Até os alunos do quarto ano tinham dificuldade em derrotá-la, mas Ian a está lidando como se fosse nada. O Ian possuído fica de pé diante dela, imponente como o Sigma, que se tornou. Ele acha patético que, apesar de deixar aberturas intencionais, ela cai nelas e ataca sem pensar. O que é pior é que ela nem parecia suspeitar da armadilha em que ele a levou. No presente, Ian está temendo a luta que está por vir. De todas as pessoas, por que ele tem que lutar contra Síria? Teria sido bom se ele estivesse enfrentando alguém que ele pudesse realmente derrotar, mas agora ele está prestes a enfrentar a estudante invencível da academia, Síria Ordiná. Selene sugere que Ian desista enquanto ainda há tempo. Enquanto isso, outros alunos começam a incentivar Síria, dizendo para ela dar o seu melhor. Eles lembram como ela perdeu feio antes, mas ela ainda está determinada a lutar e não vai desistir. O professor sempre a protege porque ela é forte, e é por isso que ela está sob tanta pressão dos colegas. Ela quer que seu nome como a melhor espadachim continue a florescer. O professor decide começar a luta, mas antes disso, ele lembra a todos que esta luta serve como substituto para a aula e afetará suas notas. Bem, isso não é um bom sinal para o nosso garoto. Embora ele não tivesse problemas em ser derrotado, a ideia de que isso pode afetar sua nota é suficiente para fazê-lo temer tudo. Ele amaldiçoa o espírito maligno que o possuía. Síria é uma aluna de destaque, então perder algumas notas não a afetaria, mas se Ian falhar nesta aula, ele acabará vivendo com os pais como um Nietzsche, algo que ele não quer em sua vida. Assim que a batalha começa, aquela mulher fogosa lança um ataque contra ele, e esse único golpe o faz voar pelo ar. Ele cai com força no chão. Apenas esse único ataque é suficiente para fazer Ian perceber que ele está condenado. Mesmo que ele tente continuar a luta, ele acabará no hospital. Ainda assim, Ian sabe que, se ele desistir agora, parecendo miserável, Síria nunca reconhecerá a luta e exigirá mais. Então, ele se levanta e, ao pular no ar para atacar, ele percebe o quão mais leve seu corpo está e como seus movimentos são muito mais precisos. Isso só o deixa curioso sobre o que poderia ter acontecido com ele quando estava possuído. Enquanto isso, Síria percebe um ponto fraco na defesa de Ian e arranca sua espada de sua mão antes que ela possa machucá-la. Por um momento, Ian pensou que poderia vencer esta luta após sentir aquele aumento de poder, mas parece que foi apenas um desejo vão. Síria, por outro lado, está curiosa para saber se o ponto fraco em sua defesa foi intencional, porque na semana passada Ian a derrotou tão facilmente, como se estivesse brincando com ela. Ele sempre deixou aberturas de propósito. Ian,
por outro lado, está apenas irritado com toda essa conversa sobre a semana passada. Sua resposta estranha só serve para irritar Síria, porque foi culpa dele que ela se tornou motivo de piada, e ele ainda a está subestimando. Então, por frustração, ela vem em sua direção, mas Ian já está preparado para bloquear o ataque. Ele pode dizer que tanto sua visão cinética quanto sua velocidade de reação melhoraram drasticamente. Neste ponto, não seria exagero dizer que ele pode igualá-la neste duelo. Conforme a batalha continua, Ian se adapta, acompanhando cada ataque que ela lança, embora esteja ficando cansado de seu assalto implacável. Enquanto isso, Síria repete as palavras que Ian lhe disse na semana passada: não avance só porque vê uma abertura. Assuma que é uma armadilha. Essa é a razão pela qual ela queria o duelo, para provar a si mesma. Mas, para ela, parece que Ian está se saindo mal de propósito. Então, ela avança novamente, determinada a não recuar a menos que ele dê tudo desta vez. Ian se prepara para dar a ela o que ela quer, já que sua força definitivamente cresceu. Ele está confiante de que pode derrotá-la, mas Síria está intencionalmente fazendo muitos movimentos desnecessários. O fato de Ian possuído ter dito a ela para não cair nas aberturas realmente mexeu com sua cabeça. A batalha deles continua e, após um tempo, Ian decide desistir. Ele sente que mostrou o suficiente para satisfazer seu desejo por uma luta, mas a pequena demonstração de poder de Ian só alimenta sua determinação para lutar ainda mais. Agora que Ian ficou sério, ela também está pronta para mostrar a ele o que pode fazer. Ela salta no ar e desce com força, e Ian acaba levando o golpe. Enquanto ele está no chão, o professor começa a contagem regressiva. Se Ian não se levantar antes que a contagem termine, ele perderá automaticamente. Enquanto isso, Síria está completamente agitada porque Ian levou aquele golpe de propósito apenas para terminar a luta. Ela deixa claro que não vai deixar que termine assim. Ela está pronta para pedir outro duelo se as coisas continuarem assim. Mesmo que ele se recuse ou falte à aula, ela continuará desafiando-o repetidamente. Isso continuará até que ela faça ele sentir a mesma humilhação da derrota que ela sentiu antes. Enquanto isso, Ian está apenas irritado com o fato de ter que lidar com toda essa merda. Ele nem se lembra de ter feito nada. Ele não tem certeza se Síria deveria tratá-lo como algum tipo de arqui-inimigo apenas porque a derrotou em um duelo. De qualquer forma, ele consegue se levantar antes que a contagem regressiva termine. O professor lhe dá a opção de se retirar, se quiser, mas Ian não está disposto a desistir. Então, o professor decide que o duelo continuará. Síria fica aliviada ao ver que Ian tomou essa decisão, pois não seria apropriado deixar as coisas inacabadas. Ian dá a ela um sorriso sarcástico em resposta, porque, honestamente, está ansioso para resolver isso de uma vez por todas. Na verdade, ele está animado. Ele quer destruir aquele orgulho irritante dela, assim como fez na semana passada. Síria aproveita a oportunidade para atacar primeiro, mas Ian contra-ataca imediatamente e agarra a espada dela com as próprias mãos, jogando-a para longe. Ele então levanta sua própria espada para finalizar o combate, mas, antes de dar o golpe final, percebe que Síria está tremendo, parecendo vulnerável. Isso faz Ian hesitar. Ele para no meio do ataque, duvidando se o que estava prestes a fazer era realmente certo. Ele não sabe por que isso o incomoda tanto. Afinal, mesmo que a humilhasse novamente ao derrotá-la, isso não resolveria nada. A situação apenas se repetiria. O problema não é vencer. O problema é entender o que realmente está acontecendo. Então, em vez de continuar o ataque, Ian levanta o dedo e dá um leve toque na testa dela. Síria interpreta isso da pior maneira possível. Para ela, Ian está zombando de sua derrota. Mas Ian pergunta: por que você está se esforçando tanto para vencer? Ela responde: vencer é tudo para mim. Se eu perder, serei apenas motivo de piada. Ian tenta animá-la. Ele lembra Síria de que o que os outros pensam não é importante. Perder uma única luta não mudará drasticamente a opinião das pessoas sobre ela.
Além disso, ele enfatiza que o esforço que ela colocou para aprimorar sua esgrima não desaparecerá só porque perdeu um duelo. Ele sabe como é ser ridicularizado por perder. Afinal, ele tem vivido uma vida de derrotas constantes. Ele entende melhor do que ninguém como é ser subestimado e humilhado. Por fim, Síria admite para si mesma que se sentiu patética e começou a pensar que sua esgrima era inútil apenas por ter perdido um único combate. Mas essa luta com o Yan a ensinou muito. E, por isso, ela é grata a ele. O público fica chocado ao ver Síria finalmente admitir a derrota. Isso significa que Yan venceu 2 vezes contra uma das melhores alunas da academia. O professor declara Yan o vencedor oficial. Porém, Síria não está desmotivada. Pelo contrário, ela está determinada a seguir seu próprio caminho, não importa o que os outros digam. Dias depois, Yan ainda sente os olhares estranhos dos outros alunos. A academia está cheia de rumores sobre ele. Agora, o chamam de demônio, o garoto que não apenas derrotou Síria, mas também a forçou a admitir a derrota publicamente. Mas Yan não acha que essa vitória foi justa. Ele só venceu porque Síria não lutou com todo o seu potencial. Ele não venceu por ser forte, e sim porque ela cometeu erros. Apesar disso, Yan percebe que sua detecção de aura e sua conexão com Mana melhoraram muito. Ele quer entender o que aconteceu naquela semana que ele não consegue lembrar. Seus amigos percebem que ele está incomodado e perguntam como ele está se sentindo. Ele responde que está bem, mas algo ainda o atormenta, o que o possuiu naquela semana. Seus amigos tentam tranquilizá-lo, dizendo que a sacerdotisa da catedral garantiu que ele estava bem. Mas Yan ainda tem dúvidas. Os rumores continuam a se espalhar pela academia, e ele não consegue ignorá-los. Selene, por outro lado, está adorando a situação. Ela acha incrível que, por causa dos atos de Yan, até os nobres de alta patente estão começando a temê-lo. Antes, eles te chamavam de fracote feio. Agora, morrem de medo de você. Isso é maravilhoso, ela brinca. Selene então menciona um rumor mais recente. Parece que Síria está te seguindo desde aquele dia. Yan vira a cabeça e, de fato, vê Síria espiando atrás de uma árvore, tentando se disfarçar. O problema é que o disfarce dela é completamente óbvio. Selene não consegue acreditar que Síria realmente achou que ninguém a notaria. Mas Yan fica intrigado. Já fazia 5 dias que Síria o seguia. E ele não sabia como lidar com isso. Seus amigos sugerem: vai lá e conversa com ela, antes que ela enlouqueça. Então, Yan finalmente se aproxima. Ele já sabe que ela o está seguindo, então pergunta diretamente: tem algo que você quer me dizer? Síria parece tímida e nervosa, chocada que Yan percebeu sua presença o tempo todo. Mas, eventualmente, ela revela o motivo: quero que você me ensine a ficar mais forte. A primeira coisa que Yan percebe é que Síria está muito mais educada desde o último duelo. Mas ele não sabe o que poderia ensinar a alguém como ela. Se for sobre moralidade, eu até posso ajudar. Mas, em termos de esgrima, você já é mais forte do que eu. Mais do que isso, Yan só quer voltar à sua vida normal. Ele não quer se envolver mais com Síria. Então, ele recusa o pedido. Mas ele lembra Síria de que ela já é forte o suficiente. A única razão pela qual eu venci foi porque você baixou a guarda. Se não fosse por isso, eu teria perdido. Minha vitória foi pura sorte. Mas Síria discorda. Para ela, sorte também é uma habilidade. Ela insiste mais uma vez: não precisa me treinar por muito tempo. Basta me ajudar até o festival de caça. Ouvindo isso, Yan fica surpreso. O festival de caça era algo mencionado naquela carta misteriosa que ele recebeu. A carta previa que Emma, da turma de alquimia, sofreria um ataque mortal durante o evento. Isso acende um alerta na mente de Yan. Ele não acredita totalmente no que está escrito na carta, mas o fato de que o nome de seus amigos foi mencionado o incomoda. Então, ele decide investigar. Antes de sair correndo, ele aconselha Cia a procurar o professor Derek para treiná-la. Aquela carta, o fato de os nomes dos seus amigos terem aparecido, o incomodou. Mais tarde, ele encontra Emma no laboratório de alquimia. A razão pela qual ele a visita é que ele tem certeza de que ela deve ter algumas respostas sobre a sua situação.
Alguns dias depois, vemos Seria praticando esgrima sob a orientação do professor Derek. Ele elogia seus movimentos fluidos e percebe que ela está melhorando. Enquanto ela permanecer diligente, será capaz de criar uma aura bem equilibrada até o momento do festival de caça. Ele também fica feliz por ela ter pedido sua orientação, algo que ele considera raro. A tímida garota revela animadamente que foi Ian quem sugeriu que ela buscasse a orientação do professor Derek, e ela não se arrepende disso. Ela então decide ir embora, pois parece que não pode aprender mais do que o professor Derek já ensinou. Como de costume, sua franqueza pega o pobre Derek de surpresa. A essa altura, até ele percebe que ela literalmente carece de habilidades sociais. Até a próxima aula, ela decide ir embora. O professor então sugere que ela não precisa se apressar, pois ele tem certeza de que ela massacrará a competição por uma grande margem. Ele então decide dar uma dica, já que é seu primeiro festival de caça. Ele a lembra de se familiarizar com o terreno e os monstros da Floresta do Sul, onde o festival de caça será realizado. Ele tem certeza de que seus colegas mais experientes já começaram a fazer isso. Ela então pergunta se há monstros mais fortes na Floresta do Sul, ao que o professor confirma que dificilmente há algum perto da entrada. No entanto, assim que ela chegar à metade da floresta, começará a haver alguns monstros muito poderosos. Nesse caso, ela decide tentar ir mais fundo da próxima vez, embora seu professor a avise para não ir muito fundo sozinha. Embora os alunos possam derrotar a maioria deles, há registros de monstros terríveis aparecendo com mais frequência à medida que o festival de caça se aproxima. Aprendemos então sobre as origens dos deuses. No momento da criação, o deus celestial, Auers, nasceu junto com a luz, e com a escuridão veio o deus maligno, Us. Juntos, o Deus Celestial e o fluxo do tempo criaram o universo, estabelecendo a lei de que o tempo flui do passado para o futuro. Se essa lei fosse revertida, o mundo cairia no caos. Assim, o Deus Celestial preservou firmemente a ordem do tempo, colocando várias restrições sobre ele. Se houver algum ser capaz de desafiar essa ordem, teria que ser um inimigo do Deus Celestial, alguém imensamente poderoso, alguém como Dilme. Em seguida, vemos Emma tentando fazer Ian entender essa história, mas tudo está passando direto pela cabeça desse pateta. Ela está irritada porque ele nem está se esforçando para entender o que ela está explicando. Ele foi quem a acordou enquanto ela dormia, depois de passar a noite em claro, e exigiu uma explicação, mas agora mal está prestando atenção. Além disso, ele entrou e abriu a porta com força depois de não vê-la por um mês inteiro. Esse cara realmente precisa aprender a tratar os outros melhor. Mas ele pede que ela o poupe, já que eles são amigos. Ela não acredita que essa relação unilateral possa ser chamada de amizade, já que ele só aparece quando precisa de algo. Embora seja verdade que ele a acordou, ele não tem certeza se merece tanta crítica. Ele se desculpa mais uma vez, mas realmente quer que ela explique de uma forma mais simples. Como ele está se desculpando, ela decide ser um pouco mais branda, e promete contar a essência mais uma vez, com palavras mais simples. Se ele quiser ir contra o tempo, precisará de uma força imensa, e há apenas um ser neste mundo que tem tanto poder, Dilme, o servo do Deus maligno. Se é isso que ela diz, ele conclui que a carta que recebeu deve ter sido enviada por Dilme. Embora ela não quisesse dizer isso, eles podem considerar a possibilidade de que a carta foi realmente enviada por Dilme, mas ela não tem certeza de como um ser mítico, que nem tem certeza que existe, poderia ter feito isso. Nesse caso, Ian acredita que o Deus maligno pode estar por trás disso, mas, novamente, eles não podem confirmar sua existência. De qualquer forma, é impossível receber uma carta do futuro, então ele deveria voltar para o seu quarto e garantir que não conte a ninguém sobre isso, pois ela teme que os outros possam rir dele por sua ridicularidade. Ian faz uma nota mental de como Emma está sendo dura, tratando-o como um idiota só porque ela disse algo ridículo. Por outro lado, ele deve ser tão louco quanto por acreditar que realmente recebeu uma carta do futuro. Antes de sair, Emma lhe entrega um conjunto de frascos de poção, revelando que são presentes, drogas de apagamento, sua mais nova invenção.
Ela o encoraja a testá-las e ver se funcionam. O lado pateta de Ian fica animado com a ideia de um produto tão lucrativo. Ele imagina se tornar completamente invisível depois de beber a poção. No entanto, Emma rapidamente estoura sua bolha, explicando que a poção não o torna invisível, apenas suprime sua presença. De qualquer forma, Ian abre ansiosamente um frasco e o bebe, apenas para ser recebido com um gosto absolutamente repugnante. O cheiro sozinho o faz engasgar. Emma, por outro lado, está exasperada ao vê-lo beber uma poção tão valiosa sem pensar duas vezes. Ela o repreende merecidamente. Apesar da repreensão, Ian decide testar se a poção funciona. Ele pede a Emma que feche os olhos e tente senti-lo enquanto ele se esconde. Ela concorda, fechando os olhos imediatamente. No entanto, Ian é surpreendido por uma realização chocante: ele não consegue se sentir. É como se ele tivesse se tornado um fantasma, sem corpo ou presença. Assim que ele começa a se sentir orgulhoso, pensando que essa habilidade lhe dará uma vantagem no próximo festival de caça, Emma imediatamente aponta sua localização. Sua empolgação desaparece enquanto ela suspira de decepção, lamentando que todos os seus esforços foram desperdiçados. A poção havia escondido sua presença com sucesso, mas seu odor corporal residual o entregou. Ela resmunga por não ter considerado o odor corporal durante seus testes. Afinal, todos têm um cheiro único que não conseguem detectar em si mesmos. Simplesmente não ocorreu a ela quando testou a poção em si mesma. Ian decide ir embora, já que só veio para ver se Emma estava bem. Antes de partir, ele promete testar o segundo frasco de poção na floresta e relatar os resultados a ela. Ele também a avisa para não ir sozinha para a floresta até depois do festival de caça. Se ela precisar coletar ervas ou outros materiais, deve chamá-lo para acompanhá-la. Ultimamente, os monstros na floresta têm se comportado de maneira estranha. Aproveitando a disposição de Ian, Emma o convida para acompanhá-la, vendo uma oportunidade perfeita para colocá-lo para trabalhar. Ian também está ansioso para ajudar, então ele concorda em acompanhá-la sempre que ela quiser. Ao anoitecer, Ian retorna ao seu dormitório. Desde que leu aquelas cartas estranhas prevendo a morte de Emma, ele sentiu a obrigação de avisá-la. Ele só espera que ela leve seu aviso a sério e fique longe da floresta. De repente, Leto entra furioso no quarto, bravo porque Ian abandonou seus amigos e fugiu sem nem mesmo dizer o motivo. Vendo seu amigo, Ian imediatamente suspeita que Leto está por trás da brincadeira, aquele que plantou as cartas sinistras em sua mesa. Ele interroga Leto, exigindo saber por que ele faria algo tão ridículo. Por causa dessas cartas, até Emma riu dele. Embora brincadeiras amigáveis sejam uma coisa, mencionar a morte de Emma tão casualmente é de extremo mau gosto. Mas Leto está genuinamente perplexo, sem ideia do que Ian está falando. Mudando de assunto, Leto pergunta como Emma está, já que Ian a viu hoje. Ian o tranquiliza, dizendo que ela está bem. No entanto, a cena muda para uma realidade assustadora: Emma não está nada bem. Ela está deitada na floresta sozinha, com o estômago brutalmente dilacerado. A próxima cena nos leva a uma catedral, onde Emma repousa em uma cama, recebendo cura de uma santa. Leto e Ian também podem ser vistos rezando pela recuperação de sua amiga. A santa explica que Emma foi encontrada na entrada da floresta. De acordo com os batedores, provavelmente foi um ataque de monstro, já que monstros raramente aparecem naquela área. Emma deve ter baixado a guarda. Felizmente, beber uma poção que a fez parecer morta após ser ferida salvou sua vida. Ian, no entanto, acredita firmemente que o poder divino da santa é o que realmente salvou Emma. Mas a santa lamenta informar que seus poderes não são todo-poderosos. Se a catedral recebesse uma oferta valiosa, eles poderiam realizar um milagre. Ian lembra que Emma vem de uma família de herbalistas que não tem recursos para tal oferta. A santa esclarece que a oferta não é sobre valor monetário, mas sim sobre a dificuldade de obtê-la. Infelizmente, ela aconselha que eles se preparem para o pior. Ela também revela que o pai de Emma está a caminho para ver sua filha.
Ela entende que será difícil para Ian explicar o que aconteceu, então se oferece para lidar com isso sozinha. Ele está livre para voltar à academia, mas Ian se recusa a ir embora. Ele foi a última pessoa a ver Emma antes da tragédia e está preparado para explicar tudo ao seu pai. A santa percebe o remorso e o arrependimento que pesam sobre Ian e o tranquiliza, dizendo que ele não é o culpado pela situação de Emma e deseja paz mental para ele. Fora da enfermaria, Leto entra em fúria, questionando por que um monstro apareceu de repente na entrada da floresta. Se não fosse por isso, Emma estaria segura naquele momento. O pai de Emma chega, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua aparência desgrenhada o faz parecer um mendigo saindo das ruas. Vendo Ian, ele implora para ver sua filha, mas, por razões de higiene, até o pai não é permitido entrar. Ian e Leto só podem garantir que os padres estão fazendo tudo o que podem para salvá-la. Ian então oferece o frasco de poção ao pai devastado, o mesmo frasco que Emma havia dado a ele. Ele acredita que o pai deveria ser o único a segurá-lo. No entanto, o pai recusa, fazendo apenas um pedido a Ian: ele quer que eles salvem sua filha. Esse simples pedido deixa Ian profundamente culpado. Se ele tivesse levado os avisos da carta mais a sério, poderia ter evitado essa tragédia. Ele não sabe se a carta é realmente do futuro ou se o que ela diz é totalmente preciso, mas ele sabe uma coisa: não pode mais ignorá-la. Determinado, Ian resolve encontrar a pessoa chamada Sépia, aquela que enviou a carta, e garantir que os eventos descritos nunca aconteçam. No dia seguinte, ele se envergonha ao perguntar a Leto sobre uma garota chamada Sépia. Leto explode em gargalhadas, provocando-o por ter uma admiradora secreta. A ideia de que alguém se apaixonaria por Ian está além de sua imaginação. Ignorando as provocações, Ian insiste que só quer fazer algumas perguntas a ela, mas Leto continua a zombar, o que lhe rende um soco bem dado. Leto então menciona que Sépia é o nome de uma flor. Ian já sabe disso, e é por isso que ele não tem certeza se o nome é real ou falso. Leto considera a possibilidade de que pode ser um apelido, já que nomes relacionados a flores são comuns no norte. O remetente pode ser dessa região. A menção ao norte lembra Ian da família Iurina. Leto promete perguntar por aí, mas se a pessoa é do norte, ele tem uma pessoa em mente. Seria Iurina, uma garota que por acaso é fã de Ian. Ian suspeita do mesmo, afinal, a única família nobre que ele conhece no norte nevado é a família Ordinaz. De repente, Seria aparece diante de Ian, oferecendo-lhe uma bolsa de ouro como compensação por ensiná-la. Ian literalmente não faz ideia do que ela está falando. Ela lembra que uma vez pediu sua orientação e depois percebeu que foi rude não oferecer algo em troca. Ian insiste que não foi rude e recusa uma recompensa tão excessiva. Ele se pergunta por que ela está tão desesperada para treinar com ele. Seria explica que quer aprender com a única pessoa que não consegue derrotar, mas Ian lembra que ele não tem a capacidade de ensinar alguém tão talentoso quanto ela. Ele acredita que ela tem o potencial de subir ainda mais por conta própria. Síria reconhece isso, mas não quer perder a chance de participar do festival de caça. A menção ao festival lembra Ian de algo importante. A carta dizia que Sépia também participaria do evento. Com isso, ele finalmente decide treinar com Síria. No fundo, Ian acredita que o festival pode ser a chave para descobrir se Síria é Sépia. Durante os treinos, Ian aprende algumas coisas sobre Síria. Primeiro, ela não tem habilidades sociais. Ela é chamada de rude ordiná, não porque queira ser grossa, mas porque é péssima em interações. Segundo, ela não entende o conceito de descanso. Ian já ouviu falar que nobres de alta patente treinam sem parar, confiando em poções para se recuperar. Síria é exatamente assim. Em um treino, Ian sofre uma lesão grave, mas ela ainda insiste em continuar, alegando que uma poção resolveria. Mas Ian a lembra: poções curam ferimentos, mas não aliviam tensão e fadiga muscular. É por isso que as pessoas descansam entre os treinos. Um dia, Síria menciona que esse ano é sua última chance. Intrigado, Ian pergunta o motivo. Ela revela que há alguém no quarto ano que deseja derrotar desesperadamente sua meia-irmã, Deline Ordiná.
Deline é a futura chefe da família Ordina. Se Síria não lutar contra ela agora, nunca mais terá essa oportunidade. Ela deseja desesperadamente derrotar alguém, mas tem medo de que, uma vez que se formem, não terá outra chance de lutar com essa pessoa. No entanto, Ian lembra a ela que ela sempre pode pedir para lutar, mesmo depois que eles deixarem a escola. Mas Síria explica que, quanto mais o tempo passa, menos provável é que isso aconteça. Em sua família, se um membro mais jovem desafiar o chefe da família, ele é exilado imediatamente. E como aquela estudante do 4º ano é sua irmã, Deline Ordina, este festival de caça é sua última chance. Deline é sua meia-irmã e a futura chefe da família. Uma vez que ela se formar, isso significa que Sia não terá outra oportunidade de lutar com ela após a graduação, porque o único lugar onde uma linhagem direta e uma linhagem subsidiária podem competir igualmente é dentro da academia. Síria lembra vividamente da memória de sua derrota. Sua irmã havia mudado as regras e as manipulou para vencê-la. Ela ficou impressionada por Síria ter conseguido se defender sem adquirir aliados, chegando até a desprezá-la. Sua irmã tem o apoio de Ordina, então Síria não teve apoio próprio, e isso se tornou sua ruína. Ian a olha com seus olhos gentis, dando a Síria a impressão de que talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar um aliado nele. Ela pensa que deveria ser corajosa o suficiente para convidá-lo para sair. Avançando para a próxima cena, ao Festival de Caça, um evento muito amado pelo Imperador Edelis. É um dos principais eventos da academia, uma competição para determinar o caçador mais capaz, aquele que pode derrotar as bestas mágicas mais fortes. Essas bestas residem na Floresta do Sul, o local principal do evento, e são intencionalmente deixadas livres para o propósito da competição. Além disso, o misterioso mensageiro Sépia deve participar deste festival. Então, a Síria, cujas conexões se fortalecerão com Ian durante o festival, pelo menos é o que as cartas sugerem. Ele ainda não entende por que tem que ser ele ou por que está conectado a isso, o que o mantém em um estado pensativo. Celine se apressa até ele, querendo ir junto. Ela o chama de idiota do nada, argumentando que ele obviamente não iria querer se juntar a Síria depois de tê-la humilhado, mesmo que Ian diga que eles se reconciliaram. Celine acha estranho que Síria tenha seguido ele nos últimos dias. Ian acha que não passa de curiosidade, já que Sia parou de fazer isso. Celine acha desconfortável e irritante que ele esteja defendendo Síria tanto assim. Ele aperta o rosto dela como se fosse Gordon Ramsay fazendo um sanduíche de idiota. Celine fica sem palavras, envergonhada, antes que ele casualmente pergunte se ela mudou seu perfume. Ainda constrangida, ela diz que é o cheiro do seu limpador facial. Ian não estava realmente interessado, ele só queria mudar de assunto. O cara é um gaslighter profissional. De qualquer forma, Celine está curiosa para saber se ele tem alguma pista sobre o tipo de exercícios que farão. Ian acha que será principalmente exploração na floresta. Ele realmente espera que não encontrem bestas mágicas, e em uma ocorrência normal, esse seria o caso. No entanto, de acordo com a carta, um ataque de besta mágica está destinado a acontecer, e com a reação certa, ele poderia evitar baixas graves. É uma maneira curta de dizer que muitas pessoas podem morrer se Ian não agir. Ele está determinado a evitar esse futuro sombrio a todo custo, já que é a única pessoa que sabe sobre os avisos do futuro que está por vir. Na próxima cena, o instrutor reúne os alunos para um anúncio importante. Ele quer que eles estejam cientes do incidente de Emma na floresta, que a colocou no hospital. É uma ocorrência estranha que bestas mágicas tenham aparecido perto da entrada, onde nunca foram vistas antes. O instrutor quer que eles estejam atentos a um possível ataque e explica a segunda má notícia: como são lutadores corpo a corpo, terão dificuldade em balançar espadas com uma abundância de árvores ao redor. Ele quer que eles estejam alertas, já que estão enfrentando monstros acostumados a seus próprios territórios. Até Ian comenta que estarão em grande desvantagem. No entanto, o instrutor acredita que qualquer espadachim com a habilidade de materializar sua aura poderia facilmente limpar a floresta sem problemas.
Ele demonstra seu ponto, mostrando como, mesmo em desvantagem, sua lâmina cortará tudo. Ao mesmo tempo, isso não significa que eles podem sair destruindo o ambiente. O ambiente desempenhará um papel crucial no resultado de sua luta, e para um espadachim, a distância apropriada é crítica. O primeiro exercício será prático, os alunos formarão pares e se moverão livremente durante a exploração. Ele não quer que se aventure no centro da floresta e enfatiza que devem correr de volta para a segurança se sentirem em perigo. A questão é que Ian sabe que um grande grupo de bestas mágicas os emboscará, o que também significa que ficar juntos em um grande grupo seria benéfico. Mas a ideia de reunir pessoas em um evento com pares parece difícil, porque ninguém acreditaria nele. A única coisa que Ian pode fazer é informar o professor sobre as bestas mágicas logo após sua aparição. Há a chance de que ele seja pego em uma batalha, então nosso garoto rejeita o avanço de Celine e passa direto por Síria, convidando-a para formar uma equipe. Coitada da Celine, ela desaparece na não existência. Ela levou uma derrota tão grande. A exploração começa com Síria e Ian permanecendo na área segura. Nenhuma besta mágica apareceu diante deles ainda, o que ele considera estranho. Até Síria acha estranho, e ela é ainda mais capaz de sentir bestas mágicas do que ele. Ian recomenda fazer uma pausa, pedindo que ela não baixe a guarda. Eles esperam um pouco até o sol se pôr. Ela está na frente dele, parecendo tímida e curiosa. Síria queria perguntar por que ele a convidou para formar uma equipe. Ian casualmente diz que são amigos e pergunta se ela não o vê da mesma forma. Síria, corando, questiona se deveria dar algo em troca pela amizade. Ela não está acostumada a fazer amigos, então não sabe como isso funciona. Ian fica perplexo quando ela oferece ouro em troca de sua consideração. Ele explica que a amizade é diferente de relações transacionais e que amigos podem conversar casualmente sem nenhum pagamento. Eles devem compartilhar coisas uns com os outros. Entendendo isso, Síria quer fazer uma pergunta rude. Ian se surpreende quando ela pergunta se ele está fazendo tudo isso por causa de Emma. Afinal, ele se aventura muito fundo na floresta. Ela se pergunta se isso é um ato de vingança contra as bestas mágicas. Ele não esclarece. Na verdade, Ian explode de raiva, seu corpo todo tremendo com as memórias de sua querida amiga. Ele diz que não está buscando vingança, mas sim localizar as bestas mágicas. Síria, horrorizada, pergunta se isso também faz parte da amizade. Ele acha que é algo natural e fica curioso para saber como Síria reagiria se ele fosse atacado por uma besta mágica. Uma Síria determinada responde que ela imediatamente derrubaria o monstro. Isso é semelhante ao que Ian sente no momento. A garota isolada está lentamente entendendo o significado da amizade com as ações de Ian. Ele esclarece que não está com pressa ou louco o suficiente para entrar sem um plano, por isso está priorizando a segurança deles. De repente, Ian ouve algo e instrui Síria a se concentrar. No início, ela não sente nada, mas então percebe. Logo à frente, quase uma dúzia de bestas mágicas estão olhando para eles com olhos ameaçadores. Com um número tão grande, o resto dos alunos está em perigo iminente. Avaliando suas opções, ela segura sua lâmina para se preparar para um ataque, mas Ian recomenda contra isso, acreditando que esses monstros representam um problema se forem enfrentados de frente. Ele acha que a melhor ação é informar o professor. Preparando-se, eles correm, com a horda de monstros perseguindo-os. Ian sabe que as criaturas estão atrás deles, mas eles podem escapar da distância em que estão. É só uma questão de tempo até chegarem ao professor. Bem, até que Síria cria um momento de donzela em perigo para nosso protagonista. Claro, ela caiu e torceu o tornozelo machucado. Ela acha que ficará bem e concorda em ser deixada para trás, mas Ian não vai a lugar nenhum. Ele certamente não esperava que isso acontecesse. Os monstros estão diminuindo a distância, e é só uma questão de tempo. Ian diz a Síria para correr, uma instrução ridícula, especialmente porque ela causou problemas para ele. Ele quer que ela esconda a verdade de seus próprios amigos. Ele avança para enfrentar os monstros.
Ele sabe que a floresta ficou silenciosa, o que significa que todos os animais ao redor já fugiram. Aproveitando o momento, Ian planeja emboscar as bestas mágicas usando um frasco que apaga sua presença. Ele bebe o líquido, marcando seu gosto desagradável. Os efeitos começam a agir, permitindo que ele se mova sem se preocupar com as bestas que o seguem. Infelizmente, isso ainda não elimina seu cheiro, então ele se camufla no ambiente, cobrindo seu corpo com terra e grama. Com seu cheiro mascarado, ele escolhe um bom esconderijo e prepara uma armadilha. Ele salta para o galho de uma árvore, pronto para enfrentar os monstros de frente. Uma das criaturas surge das sombras. O corpo do lobo exala uma energia mais poderosa do que a de um homem adulto. Sem dúvida, ele está enfrentando uma verdadeira besta demoníaca. No momento, a criatura está confusa, pois o cheiro que seguia desapareceu exatamente naquele local. Aproveitando essa chance, Ian salta sobre a besta com velocidade incrível, preparando sua lâmina e perfurando sua cabeça. Infelizmente, ele só conseguiu esfaquear o monstro, pois sua aura é muito fraca para perfurá-lo completamente. Ian aplica todo o peso e força de seu corpo, fazendo o que for necessário para cravar sua lâmina no crânio do monstro. Felizmente, ele consegue alcançar seu objetivo, marcando sua primeira morte. Considerando o quão difícil foi derrotar apenas uma das bestas, Ian se pergunta quantas ele será capaz de derrotar sozinho. Em vez de lamentar suas chances, ele se concentra na missão: proteger Síria a todo custo. É por isso que ele está pronto para matar cada um dos monstros. Encontrando seu próximo alvo, Ian percebe que há mais bestas demoníacas na área ao redor. Elas estão divididas, tentando encontrá-lo. Pelo menos 5 delas estão por perto. Nessa situação, ele acha melhor matar rapidamente antes que uma delas possa alertar o resto do grupo. Ian avança e esfaqueia vários lobos, um após o outro. Em sua luta árdua, ele é pego de surpresa e recebe uma mordida brutal de uma das bestas. Ian persevera. Ele nem pode gritar de dor, pois isso alertaria o resto. Dando o golpe final, ele usa seu machado para mais uma estocada. Ele acabou de derrotar um grupo de bestas demoníacas, graças ao seu machado. Seus sentidos melhoraram desde que seu corpo foi possuído. Na verdade, seu corpo agora se move muito mais rápido. A possessão acabou sendo boa para ele, não importa o propósito do espírito. O cara está sendo possuído por algo como Annabelle ou sei lá. Ian está bastante certo de que pode lidar com as bestas mágicas agora. Voltando ao resto do grupo, Celine está furiosa por ele ter se unido a Síria em vez dela. Ela até os acusa de estarem namorando em sua pequena dupla. Sobre isso, Síria chega em pânico, explicando o que aconteceu. O instrutor Derrick fica chocado ao ouvir que Ian ficou para trás para enfrentar os monstros sozinho. Ele pede que Síria espere e corre para cuidar das bestas. Síria cai de joelhos antes de desmaiar, esperando que Ian esteja seguro. Voltando à perspectiva de Ian, ele está escondido entre os cadáveres dos lobos. Um deles se aproxima dos corpos mortos, permitindo que Ian o embosque com uma lâmina no pescoço. A criatura é morta instantaneamente, mas o cansaço está lentamente o alcançando. Mais 2 desses monstros furiosos acabaram de chegar, e desta vez ele não tem armadilhas para emboscá-los. Ian está exausto, seu corpo coberto com o sangue dos monstros que acabou de matar. Ele prepara seu machado, aceitando o desafio em vez de recuar. Seus olhos dourados irradiam confiança. Os 2 lobos saltam sobre ele, ainda mais rápidos do que as outras bestas mágicas que ele enfrentou. Ainda assim, Ian já se acostumou com seus movimentos. Ele pensou que seria difícil enfrentar mais de um deles em uma luta, mas agora acha que tem uma chance. Ele desfere um golpe cruzado duplo, atingindo ambas as criaturas com uma série de ataques. Ele vence mais uma vez, jurando matar cada um desses monstros. O corpo de Ian está sofrendo, e ele tem certeza de que já matou a maioria das criaturas. No entanto, ele claramente sente mais uma se aproximando. Por algum motivo, essa não está se aproximando. Ele supõe que a criatura deve ter preparado uma armadilha para ele, um bicho esperto. No entanto, Ian não pretende lutar com a criatura se for esse o caso.
De repente, um cheiro fétido chama sua atenção. A realização surge. Ele nunca poderia esquecer esse cheiro. Afinal, é o cheiro da alquimia que vinha de sua sala de aula. Corrigindo-se, Ian acredita que é o cheiro da poção da oficina de Emma. Suas mãos tremem ao segurar sua lâmina. Ele lentamente percebe que esse bastardo foi o responsável por atacar Emma. A besta mágica ainda tem um pedaço da roupa de Emma preso em sua boca. Apontando sua lâmina para a criatura, ele ordena que o monstro se aproxime e morra. A besta mágica joga o tecido em sua lâmina, provocando Ian ainda mais. A criatura circula ele, como se estivesse confiante de sua vitória. É como se quisesse massacrar Ian como o fez com as outras bestas mágicas. Claro, Ian não planeja desistir tão facilmente. Ele entende que esse é um monstro de alto escalão entre os outros. Um pequeno erro pode ser o fim dele, então ele testa suas chances. Mas antes que ele possa fazer o primeiro movimento, o lobo avança rapidamente, atingindo Ian com um golpe e o jogando no chão. Sua velocidade é um problema claro, pois é difícil reagir a tempo. A besta mágica parte para outro ataque, mas desta vez Ian contra-ataca, jogando sua lâmina dentro da boca da criatura. Usando isso como uma oportunidade, Ian avança em sua descida, pronto para atingir a criatura com seu machado. O golpe completo do machado atinge o corpo da criatura, mas sua pele é tão grossa que o machado voa devido ao impacto. A besta mágica parte para o ataque, forçando Ian a bloquear e recuperar seu machado. A criatura salta para longe, tendo sofrido apenas um pequeno arranhão no nariz. O comentário de Ian é hilário. Ele não consegue acreditar que esse lobo está dando cambalhotas tão casualmente. Ele até brinca com a ideia de enviar esse para o circo. Ian percebe que sua lâmina quebrou os dentes do lobo, o que significa que mordê-lo está fora de questão agora. Ainda assim, o lobo tem mais do que ataques suficientes para ele se preocupar. Além disso, ele também precisa se preocupar com a resistência de seu próprio corpo. Outro ataque em alta velocidade pode ser o fim dele. Ian desvia novamente, forçando o lobo a usar suas garras. Ele se abaixa, percebendo que está em desvantagem em resistência e velocidade nessa luta. Ian força um contra-ataque, mas não é suficiente para matar a criatura, muito menos perfurar sua pele. As coisas estão ficando ruins, muito ruins. Ele acha que é certo terminar o monstro enquanto ele ainda está confiante. Ian decide usar uma última arma que estava guardando por causa do risco envolvido. O lobo dispara uma enorme explosão de energia, jogando-o contra uma árvore. Ian está em uma situação séria. A besta mágica está prestes a acabar com ele com suas garras afiadas. Ian está em perigo, mas vamos recapitular alguns momentos antes. Ele sabe que o monstro está apenas tentando brincar com sua presa. Ele só rasgou o abdômen de Emma para brincar por um segundo. Parece que o corpo de Ian foi cortado pela garra do lobo, mas não foi isso que aconteceu. Ele antecipou esse momento e mergulhou sua lâmina no ângulo certo, fingindo estar fraco. Ele poderia facilmente mirar nas entranhas da criatura, atingindo-a onde era mais fraca. Ian provoca o monstro por pensar que poderia brincar com ele tão facilmente, e agora ele é quem está se vingando, cortando as entranhas da criatura. Em vez disso, sua lâmina corta poderosamente o corpo do monstro. A luta termina finalmente. A besta falhou ao brincar com Ian, pensando que ele seria tão fraco quanto Emma. Sua arrogância levou à sua morte. Ian, em sua raiva, desfere outro golpe em nome de Emma, esperando que o monstro se lembre dessa dor. Enquanto isso, o instrutor Derrick está correndo rapidamente para a floresta, esperando que Ian esteja seguro. Ele chega exatamente no momento em que Ian desfere seu golpe final. À frente, Derrick fica chocado ao ver os corpos mortos dos monstros. Ele consegue sentir a presença de Ian por perto. Celine alcança o professor junto com o resto dos alunos. Infelizmente, Ian não está em lugar nenhum, causando preocupação. Derrick acha que eles poderão descobrir sua localização se seguirem o caminho à frente. Finalmente, eles encontram Ian sentado no chão, usando o corpo morto do lobo como almofada.
Ele está ofegante, zombando de seus amigos por chegarem um pouco tarde demais. Sua consciência desaparece enquanto ele murmura o nome de seu professor. A próxima coisa que ele lembra é acordar no templo. O santo informa o que aconteceu. Seu instrutor o carregou de volta após sua luta com as bestas mágicas. Sua recuperação levará um tempo, mas ele está feliz por não ter sofrido ferimentos graves. Ele conseguiu vingar Emma no final, mas ainda não será o suficiente para ajudar sua amiga a sair do coma. Além disso, a besta mágica que ele enfrentou era jovem e imatura para seu tamanho. Se fosse mais madura, nunca teria brincado com Ian. Seu amigo está chateado por ele estar pensando em todas essas coisas no hospital. Ian só quer que o tolo vá embora, pois ele não é mais do que um paciente agora. Seu amigo acha que ele é um idiota por arriscar sua vida para proteger Síria. Além disso, ele tinha a poção de Emma protegendo-o na época, mas seu amigo acha que uma abordagem mais útil teria sido fazer Síria beber a poção e então fazê-la se esconder no topo da árvore. Isso permitiria que ele alcançasse o professor a tempo, e nada seria desperdiçado. É hilário porque esse é realmente um plano sólido, e nosso garoto basicamente faz um "ops, esqueci". De qualquer forma, seu amigo está impressionado que Síria está tão próxima dele agora. Ela estava preocupada, pensando nele perto do templo. Ian se pergunta por que ela não está entrando no templo como qualquer pessoa normal faria.